Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que sejam super bem, bem-vindos a mais um Fala Fred, a mais um podcast onde eu estarei aqui com vocês para uma conversa lindíssima que a gente vai ter hoje. E mais do que o tema, o que vai ser muito lindo, eu acho que é a energia que eu quero compartilhar com vocês sobre este tema, de como a gente pode voltar a se sentir um pouco mais vivo quando a gente cai nesse piloto automático natural da vida. Espero que você esteja super bem, eu também estou muito bem. E vamos para mais um episódio, vamos para mais um Fala Fred. Você pode estar ouvindo ou me assistindo no Spotify ou também, claro, no YouTube. Se estiver no YouTube, dá um like. Se estiver no Spotify, deixa um comentário, segue a gente, sabe como funciona, porque eu tô muito feliz de estar fazendo podcast. Eu tô muito animado nessa nova jornada que a gente tá tendo aqui. Espero que você esteja bem e bem-vindo a mais um Fala Fred. Meus amigos, minhas amigas, hoje o tema é especial, por quê? Porque dentro de mim tá tendo um diálogo muito bonito sobre esse tema. Eu acabei de voltar de viagem ontem à noite, voltei da Colômbia, fui para Bogotá, fui por Cartagena e eu senti algo especial que faz anos que eu não sinto. Muitas vezes a gente se sente um pouco morto internamente, né? Como se a gente tivesse no piloto automático, como se a gente estivesse fazendo a mesma coisa, como se a vida tivesse sem um pouco de cor, de vida, de brilho, de energia, de dança, de felicidade. E a gente olha para trás e lembra do nosso eu, meio do passado, e pensa, cara, como eu era mais animado antes, como eu era mais feliz, como eu tinha uma energia diferente, que às vezes a gente se distancia e a gente não consegue reencontrar ela. E quando a gente se distancia, dá aquela sensação que nenhum desejo é mais urgente, a gente repete a vida, a gente acorda, trabalha, faz o que tem que fazer e em algum momento chega e se questiona: a vida é isso? Né, trabalhar, acordar, fazer o que tem que fazer e cadê aquela alegria que muitas vezes quando jovem a gente sentia, né, não que não sejamos jovens ainda, mas, a gente se distanciou um pouco daquela catarse que a gente sentia quando dava um beijo, quando a gente tomava um banho quente, quando a gente fazia uma viagem, quando a gente se conectava com a gente mesmo. E eu, ontem voltando de viagem, me emocionei muito sozinho e estava ouvindo minhas músicas, estava ouvindo meus reggaetons aí da viagem e me emocionei muito, sozinho mesmo, olhando pra mim e pensando: "Cara, é como se o Fred jovem, tivesse olhado pra mim e falando: 'Ei, ainda tem vida, não perde essa energia. Dança, ri, se diverte, se solta, não te julga'". Por mais que muitas vezes, eu fale sobre esses temas, a gente cai nesse piloto automático. A vida vai levando a gente como se fosse uma maré de novo para aquele lugar, é uma correnteza que a gente luta contra. A correnteza leva a gente para a ansiedade, para o piloto automático, para o controle, para o julgamento, e a gente tem que nadar para o outro lado, para a alegria, para a leveza, para o não julgamento, para o controle da ansiedade. A gente se perde um pouco nesses movimentos. E aí, quando a gente se perde nesses movimentos, começa a sentir um cansaço que não passa, um vazio que não preenche, não sabe como recuperar. E talvez nesse momento eu tivesse sentido isso nos últimos tempos, e essa viagem me trouxe uma alegria, sabe? Uma alegria que faz muitos anos que eu não sinto, uma alegria que faz muito tempo que eu não consigo mais recompor internamente, sabe? Uma alegria que eu achei que talvez não fosse voltar tão cedo. E o que eu quero dizer com isso? A liberdade de fazer uma viagem, no meu caso, essa alegria veio num reencontro de viagem. Eu viajei muito durante essa vida. Foram 10 anos de viagem para lugares muito mais bonitos, talvez, muito mais divertidos e fotos mais legais e tudo aquilo, mas esse lugar me tocou de um jeito especial, porque é como se eu tivesse reencontrado essa soltura, essa leveza, essa tranquilidade, e esse não controle da vida. E aí, como é que a gente pode fazer para ver beleza um pouco na vida de novo e como esse reencontro pode ajudar a gente? Eu sempre digo que viajar é uma coisa muito especial. As pessoas acham muitas vezes que a viagem é sobre conhecer lugares bonitos, é sobre se reencontrar com algumas partes nossas, mas ao mesmo tempo também
é um lugar de largar a mão do controle. Vive, não te prende. Aqui a vida é muito maior do que a gente possa imaginar. Te solta, conversa, seja mais livre com quem você é. E eu senti isso e pensando nisso eu pensei, vou falar sobre esse tema hoje. Sabe, muitas vezes a gente busca segurança ao invés de intensidade. E a intensidade é um tema curioso, porque eu sempre fui uma pessoa muito intensa. Eu tenho aqui no meu braço esquerdo uma tatuagem escrito Arte Nunca Metade. Quando eu tinha 18, 19 anos, eu achei que eu tinha que viver a arte intensamente. Eu sou escritor, preciso viajar, preciso amar, e isso é maravilhoso. E aí eu fui caindo num amadurecimento, que a gente chama muitas vezes, de poder ter mais tranquilidade, cuidar da minha casa, um pouco mais de rotina, e isso é muito importante. E é isso que preenche a vida no dia a dia, né? Você não vai ver de intensidade todo dia, senão não há estabilidade, não há vida normal que nos guia. Até porque, sendo bem honesto, a vida, a grande parte das vezes, vai ser tediosa. Sempre digo pra vocês, se a gente buscar sempre o novo, porque o novo é sexy, né? O novo é divertido, também a gente vai começar a perder um pouco da parte da vida que constrói, que é a parte do amor, do trabalho, do dia a dia. Isso são partes tediosas. A gente não constrói só um amor viajando o dia inteiro, né? O trabalho precisa de consistência, um exercício físico precisa de consistência, um amor precisa de consistência. Mas são dois universos que não precisam se colidir. A gente mergulha nesses dois universos, um pouco na segurança, um pouco na intensidade. Tem momentos que a vida vai te olhar e fala, te abre, te diverte, aproveita, sabe? Faz o melhor que você pode, não perde. Quando a vida te convidar para viajar, para amar, para se entregar, faça o que tem que fazer. Mas quando a vida também te falar, te resguarda, cuida um pouco mais de você, você está sendo vulnerável de uma maneira não muito positiva, saiba também guardar esse momento. Ouvir o sinal da vida e se deixar guiar não pela proteção e não só pela carência é um momento muito inteligente que você tem que ter sempre esse ouvido. Então, a vida me convidou nessa viagem, te solta, aproveita, sabe? Viaja, beija, ri, olha, dança, mas ao mesmo tempo tem momentos que a vida fala, agora é hora de ficar mais quietinho, de se organizar, de se proteger de algumas coisas. Ouvir esse sinal da vida e saber a hora de se soltar e a hora de se resguardar um pouco é um sinal importante. Quem se resguarda quando a vida pede para ser vivida, talvez está perdendo um momento muito especial. E quem não se resguarda quando a vida pede para ser resguardada, talvez vai sofrer demais em momentos que eram para, talvez, conter a carência, conter a ansiedade, conter a intensidade. A verdade é que muitas vezes a gente vai se apagando aos poucos e chama isso de amadurecimento, né? Então, amadurecer é não precisar de mais nada para ser feliz, né? Ter esse controle, ficar mais quieto, pedir um sushi e ficar num calabouço, com Wi-Fi, obviamente. E aí a gente acha que isso pode ser a vida para sempre. Então, quando a gente vai ver beleza na vida de novo, abertura, né? E eu vou te falar algumas palavras que talvez tragam esse sentimento, que é cor, sol, beijo, dança, céu, pôr do sol, mar, alegria, risada, brincadeira. Essas coisas são importantes de serem vividas. E a gente está num movimento de muita tensão, né? Preso, controle, medo, dificuldade de confiar nos outros de novo. Essa egrégora, né? Essa visão da vida faz a gente ficar apequenado, distante, tenso. Então, tem momentos que a gente tem que olhar para uma viagem e fala, te solta. Ou olhar para um amor e fala, talvez não dê em nada, mas eu talvez queira dar um beijo mesmo, me divertir, e tá tudo bem. Porque não é sobre o beijo, não é sobre a viagem, é sobre redescobrir a nossa capacidade de ver beleza, de se soltar, de não ter controle, de ser um pouco mais leve. A vida tá pedindo um pouco mais de leveza. A vida tá pedindo um pouco mais de leveza. E será que você tá ouvindo esse recado? Você questiona sobre isso. São perguntas simples que às vezes fazem a gente abrir a cabeça. Será que você está ouvindo o caminho que a vida está te mostrando? Ou você está tentando controlar, tentando se proteger? Né? A gente se acostuma tanto a fugir da vida e acha que isso é proteção, muitas vezes. Mas será mesmo? Você está feliz assim? É assim que você acha que a vida tem que ser vivida? Se questiona, te abre. Olha para um outro lado da vida que talvez tenha uma alegria que você
colocou como medo e está perdendo parte importante, que também vai trazer autoestima, que também vai trazer segurança, que também vai trazer sensação de brilho, de luz. Tem momentos que a gente tá brilhando e a gente precisa deixar brilhar, sorrir, né? Subir no palco, metaforicamente. No meu caso, fisicamente mesmo. Mas muitos de vocês, metaforicamente, olhar pra você e falar: que prazer de ter reencontrado o Fred, que talvez fosse mais ingênuo, talvez mais imaturo, talvez mais egoísta, mas também, de certa forma, a gente não pode demonizar os nossos passados. Tudo tem uma parte boa. Talvez fosse mais infantil, mais egoísta, mas talvez tivesse uma alegria ingênua que eu sinto um pouco de falta. Conseguir pincelar esses momentos, conseguir pincelar essas possibilidades é, é muito importante para poder entender para onde voltar e como reencontrar esse lugar que a gente se perde constantemente. E daqui a pouco eu me perco de novo. E aí eu vou sabendo para onde voltar. E essa é a beleza e esse é o superpoder, saber para onde voltar. E mais do que isso, entender que a vida não é só sobre ser funcional, né? Num mundo hoje que fala tanto sobre performance, praticidade, ser funcional, né? Performar. Às vezes tem uma parte que precisa de soltura, precisa de amor. Talvez essa palavra seja importante de ser dita, sabe? Porque o que adianta ser funcional, mas não sentir? Ser tudo igual, né? Dar resultado, mas não se sentir feliz. Tenta redescobrir essa pontinha do Durex. Sabe quando a gente acha a pontinha do Durex da vida e fala: opa, acho que é por aqui. Talvez eu tenha achado uma pontinha importante que eu tinha perdido. E que talvez eu nem saiba. Talvez eu nem saiba que eu tinha perdido. A gente só sabe depois que a gente olha. Sabe quando a gente encontra uma coisa do passado na gaveta, um diário, e você fala: nossa, como eu era leve, feliz, amoroso. Resgatar isso é importante. Mas não fica conectado com o que as pessoas vão pensar. Vocês estão se protegendo demais em momentos que é para se abrir. Vocês estão se protegendo demais achando que a culpa são os outros. Mas na verdade, às vezes é a gente que tá carente, que não sabe selecionar. O mundo não é um mundo de pessoas hostis que ninguém sabe amar e você é um ser especial, iluminado, que não foi valorizado, mas todos os outros foram. Calma, não se acha um cristal também. Vamos lá. Então, se questiona, olha no espelho e se pergunta: você está buscando de fato paz e conforto ou você está se anestesiando demais? Vale a pena construir uma vida talvez sem tanta dor, mas também sem pulso, sem alegria, sem amor, sem desejo? Acha esse equilíbrio. Para de achar que é 8 e 80. A vida não é 8 ou 80. A vida é equilíbrio, um pouco de intensidade, um pouco de tranquilidade, um pouco de rotina, um pouco de saudade. É isso que você tem que entender. Acha esse equilíbrio de novo. Porque senão a vida vai ficar cinza demais. Dança, ri, flerta, sabe? Toma um fora, come uma coisa diferente, conversa com alguém que você não conhece, sorri, sabe? Brilha. Deixa esse brilho vir em forma de falta de controle. Porque esse brilho não vai vir nesse lugar seguro que você construiu. Que pode ser perfeito, mas também não se conecta, sabe? E aí, tudo bem. Pô, Fred, mas eu quero isso pra mim. Ótimo. Mas talvez um dia você vai desfibrilar esse momento e vai olhar e falar: opa, tem parte da vida que eu preciso talvez me reconectar de novo. Porque talvez essa alegria, essa cor, eu acho que cor é uma palavra boa para esse momento, esteja nos momentos de menos controle, de mais amor, de mais vulnerabilidade, de mais risada, de mais reciprocidade, sem dúvida, mas menos expectativa. Sempre falo pra vocês, muitas pessoas não estão buscando reciprocidade. Estão buscando suprir a expectativa que já criaram na própria cabeça. E aí se perdem.
E aí se distanciam. Então, talvez a reflexão importante seja você olhar para si mesmo. E eu sempre digo que eu estou aqui não para te dar nenhuma resposta, mas para melhorar a qualidade dos seus questionamentos. E ali, nas boas perguntas, a gente vai conseguir achar essa pontinha do Durex que eu tanto falo para vocês. O que te fazia sentir vivo antes? Ninguém pode ter o poder de tirar teu brilho por tanto tempo assim. Era música? Era conversa profunda? Era uma dança? Era uma viagem? Era natureza? O que era? Se resgata, testa. E aí você vai tentar fazer isso de novo e talvez não vai resgatar de um dia para o outro, mas você vai tentando e vai tendo curiosidade por essa alegria. E num dia, numa esquina, na Chapada dos Veadeiros, você encontrou uma situação que te trouxe uma alegria e te fez dormir com prazer e com uma descoberta que você achou que tinha perdido. E ali você vai achar e falar: opa, acho que é um pouco para esse caminho. E é ali que tá essa beleza, sabe? A beleza tá em não buscar só, como eu falei, entrega, praticidade, performance. Muito legal. Parabéns. A vida tem que ter esse resultado, sim. Mas não é só isso. Putz, se a vida for só isso, então não é essa vida que eu, Fred, acredito. Mas também não é uma vida só de alegria, sem responsabilidade, só de intensidade. Equilíbrio. Entre o 8 e o 80, existem 72 opções. Escolha outra. Mantenha isso. Jogue o jogo. Se reconecte com você. Tenha o melhor dos dois mundos, se você puder. Entre a intensidade, a abertura, a vulnerabilidade, mas também a rotina, o carinho, o conforto do próprio eu. Então, talvez o questionamento que eu quero que você saia daqui é: por quanto tempo você ainda vai achar que sobreviver é o suficiente? Né? A vida, você não vai voltar a sentir isso só se questionando também. Age, tenta, rala nessa aspereza da vida, né? Eu acho que é sempre sobre nós. Eu sei que é difícil falar sobre isso e parece um pouco abstrato para muita gente, mas se eu chego numa garota, um exemplo, e falo que eu gosto dela, ou eu chego numa festa, né? Não sou lá uma pessoa muito de festa, mas nessa viagem, por acaso, eu fui bastante. E chego e falo: ei, quero te conhecer e tal. E a pessoa fala: pô, não tô afim. Não é sobre a resposta dela, você entende? É sobre eu sentir que eu fiz, que eu tava lá, que eu fui honesto com o que eu sentia. Quando você começar a basear a tua vida em ser honesto com o que você sente e não sobre os outros, eu te garanto, por tudo que é mais sagrado nessa vida, que essa liberdade vai vir. Mas ela não vem de um dia para o outro. A gente não faz exercício físico um dia e vai se pesar na balança amanhã. O resultado demora anos. Vai fazendo durante o tempo, isso vai vir. Você não faz uma sessão de terapia e, meu Deus, agora eu já sei tudo sobre mim. São anos fazendo. Para um dia você olhar e falar: nossa, me sinto bem mais claro com a minha cabeça. Você faz exercício físico, para daqui 3 meses falar: nossa, estou me sentindo bem melhor comigo mesmo. A gente se abre para a vida para sentir: nossa, como eu estou sendo mais honesto, mais autêntico, mais verdadeiro. Como eu me sinto mais seguro por estar sendo verdadeiro com quem eu sou. E esse é o grande ponto. A gente volta a ver prazer na vida quando a gente volta a ser vulnerável e aberto com quem a gente é. Se eu sou verdadeiro comigo, eu estou mais seguro para ser aberto. Se sou mais aberto, a vida me apresenta mais amores, mais cores, mais vida, mais prazer e mais alegria, mas principalmente uma sensação maior de se olhar e falar: eu estou sendo honesto com quem eu realmente sou. E isso é a coisa mais bonita, mais importante dessa vida. Eu nunca me arrependo de ser verdadeiro comigo. Pode dar certo, pode não dar, pode ser recíproco, pode não ser, pode acontecer como eu gostaria ou não, e tá tudo bem. Isso são variáveis que eu não tenho controle. Mas eu me olho no espelho e falo: eu fiz o que eu achei que tinha que fazer, eu fui honesto, eu fui lá, eu sorri, eu falei, eu tava lá. E eu me orgulho de mim. Se o outro rejeitou, se não foi legal, se o trabalho deu certo, se a empresa faliu, não sei. Mas eu fiz tudo o que eu pude. E eu durmo olhando pro teto falando: cara, eu olho pra mim, Fred, pra mim mesmo e falo: Fred,
esse é o caminho, cara. Você tá conseguindo. É isso, é brilho, é energia. E eu tô tentando passar um pouco dessa energia pra vocês, por mais que seja um pouco difícil, às vezes isso num áudio ou isso num vídeo, mas não perde isso, cara. Volta pra esse lugar, te conecta, te ama, te entende, sorri com você, brilha com você, nada, vive, vai, volta a esse lugar. Não é ele que vai sustentar a tua vida, mas é ele que vai te dar gás para continuar a viver uma vida que também pede rotina, amor, consistência. E é nesse lugar que você vai encontrar a beleza na vida de novo, sabendo voltar pro lugar que te traz um brilho que às vezes a gente se distancia. Guarda isso com você e se questiona. Sobreviver não é o suficiente, emocionalmente falando, né? Obviamente. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. E claro, se você gostou, deixa um comentário, dá um like, não perde essa conexão que a gente está tendo. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, espero que seja só o começo de muitos encontros que a gente vai ter ainda, tá bom? Um grande beijo. Ah, e se você quiser ler algum livro meu ou fazer algum curso, primeiro link na descrição, tá? Espero vocês, ou me segue também nas redes sociais, no Instagram, enfim. E é isso, fechou? Um beijo, se cuida, a gente se vê logo, se fala logo e até!